Declaro aberta a sessão. Convido a todos para que a gente possa fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 013/2018. Ata número 03 de 2018, pauta da sessão ordinária do quadriênio da 5ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Estado do Paraná. Aos 2 dias do mês de abril de 2018, às 20 horas, em reunião ordinária com o comparecimento de todos os vereadores, seguindo após constatar o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores e do público presente. Em seguida, solicitou a vereadora Ana Lira para que fizesse a leitura da sinopse da ata anterior, de número 012 de 2018, em regime ordinário, a qual após lida, foi aprovada por unanimidade dos presentes, sem emendas ou ressalvas. Após, passou para o pequeno expediente, onde havia um convite da Secretaria Municipal de Educação, onde convida os vereadores para participarem da entrega dos uniformes escolares no dia 4 de abril de 2018, às 8 horas, na Escola Municipal Marechal Castelo Branco. Às 9 horas no Centro de Educação Infantil Menino Deus de Rondon, às 9h30 no Centro de Educação Infantil Francisco Sela e às 13 horas na Escola Municipal do Campo Agrupado em Bernardelli. Também a Fundação Médica do Trabalhador Rural de Rondon enviou a composição da nova diretoria com mandato entre 18 de março de 2018 a 18 de março de 2020. Também havia na pauta o ofício 057 de 2018, encaminhado pelo prefeito municipal, onde todos os vereadores também receberam uma cópia, que se refere às emendas parlamentares, estadual e federal. Emendas essas pagas e a pagar dos excelentíssimos deputados que apoiam e ajudam o nosso município. Em seguida, o senhor presidente relatou individual e discriminadamente a referida relação. Seguindo, no expediente comum, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que foi atendido em seu requerimento em partes, visto que a cópia do protocolo da Casa Civil referente à indicação de representação da municipalidade dos deputados estaduais, Evandro Júnior e Douglas Fabrício. O prefeito não anexou. Eu não sei a justificativa, mas ele não mandou. E como Vossa Excelência disse, está faltando nessa relação a reforma da 58ª Cidetran, a pedido nosso, liberada pelo deputado Evandro Júnior, viatura da polícia e mais 1.000 tubos que já estão liberados e vieram para o nosso município pelo Instituto das Águas do Paraná. Também temos mais um recurso de R$300 mil disponibilizado pelo deputado Stephanie Júnior para o nosso hospital. Quero, por fim, agradecer ao município por ter atendido em parte o nosso requerimento. Lembrando que está faltando a cópia do protocolo de indicação dos deputados à Casa Civil. Gostaria de falar também sobre essas datas vazias, essa sujeira que se encontra em algumas datas particulares. E agora, além da sujeira, está tendo pragas de caramujos com a umidade, essa praga vem assolando esses terrenos. Então, que a vigilância sanitária, juntamente com os servidores dessa área, que tomem as devidas providências nesse sentido. Sabemos que é difícil, o município é grande, tem muitas datas vazias, inclusive na questão de limpeza. Conversando com o vereador Rafael, me parece que já está sendo notificado algumas pessoas e aplicadas algumas multas de acordo com a lei municipal que esta casa aprovou, dando assim guarida e segurança ao chefe do executivo. Com isso, a gente o faz porque a comunidade nos pede, sendo que hoje de manhã eu recebi a visita de 2 ou 3 pessoas preocupadas com essa sujeira que vinha com as suas residências. Em seguida, vizinha com as suas residências, desculpe. Em seguida, disse que a vereadora Ana pode ajudar a respeito da senhora Aparecida da Silva Medeiros, onde ela sofreu uma intervenção cirúrgica na coluna, e eu conversando com seu marido hoje, a gente percebeu que ele ficou bastante descontente conosco, pois nós fizemos o pedido, o vereador e o presidente Edson fez
contato com os assessores do deputado Edmar Arruda para ver a possibilidade de conseguir marcar essas consultas, tomografia, ressonância em Maringá, mas nós não conseguimos agendar e o município também não está agendando. E pela colocação dele, pela sua resposta comigo, o seu marido nos acusa dizendo que a culpa é nossa de não termos atendido sua esposa em tempo e com isso ela não estaria na situação que ela está. Hoje de cama e com 6 meses para sua recuperação. Seguindo, a vereadora Ana disse que, até onde ela sabe, fez uma cirurgia bariátrica em Paranavaí, em agosto, se não me falha a memória. E lá no hospital ela teve uma infecção e uma das vértebras da coluna, essa infecção é a bactéria que foi detectada pelo médico, infectologista de Maringá. Comeu 2 vértebras da coluna dela, mas essa infecção foi adquirida dentro da Santa Casa de Paranavaí. Isso até onde eu sei. E assim a gente consegue ver todo o relatório de tudo que a dona Aparecida fez no ano de 2017 e no ano de 2018. Eu acho que a culpa não é nossa, não. Depois da bariátrica, ela começou a perder os movimentos, começou a ficar acamada e foi isso que aconteceu. Após o vereador Donizete Ruggeri disse que a meia-culpa também é nossa. Ela ficou descontente comigo também. Estou dizendo que a nossa área política e a área da saúde não funcionou para o nosso cidadão. E é isso que ele quis dizer nas entrelinhas. Diz se ela tivesse sido atendida sobre essa infecção, talvez ela não estaria na situação que está hoje. Então é importante que a gente veja o relatório de 2017 e 2018. Seguindo, a vereadora Ana disse se podia ver o documento que estava em mão do vereador. E a vereadora, vendo os documentos, após o vereador, disse que faria uma visita a ela e mais alguns vereadores que quisessem para que a gente pudesse esclarecer esses fatos. Seguindo, o vereador Miro disse, com relação a esse caso, eu tenho conhecimento que ela foi para a Santa Casa em Paranavaí e a Santa Casa mandou ela de volta para o Hospital de Rondon para fazer um tratamento com antibiótico para poder curar essa infecção, essa bactéria que ela contraiu. Não sei se foi em algum hospital onde ela fez a cirurgia. E o Hospital de Rondon recebeu ela, fez o que pôde, conforme a orientação que veio da Santa Casa de Paranavaí. Mas eu acho que quem deveria cuidar dela nessa fase do tratamento seria a Santa Casa de Paranavaí, por se tratar de uma paciente com um caso mais sério. Ninguém sabe a origem dessa bactéria, já que ela estava num hospital de complexidade maior. Eles deveriam ter segurado ela lá, no entanto, mandaram para o Hospital de Rondon. E nós fizemos tudo o que estava no alcance do Hospital de Rondon. Seguindo, a vereadora Ana disse que talvez o vereador não sabe. Na verdade, o dia que ela foi para a Santa Casa, o médico não quis atender. Foi uma equipe médica que atendeu ela lá. O doutor Fábio, que trabalha no hospital e trabalha no posto, ele é de Paranavaí. E conversou com ele e ele recebeu ela lá e queria fazer os exames por lá. Mas a filha não aceitou. Ela quis trazer para Rondon, inclusive ela assinou um termo que ela estava tirando a mãe dela da Santa Casa para trazer para Rondon. E quis levar ela para o neurocirurgião e a gente agendou o neuro que temos em Cianorte pelo Cicenop. Ela foi atendida. O neurocirurgião disse que o caso não era para ele, deveria ser com uma infectologista, mas essa especialidade só tem dentro do hospital. Você só consegue vaga dentro do hospital. Se você internar o paciente, e ela não queria internar. Eles foram também em uma consulta com a doutora Kátia, que é neurocirurgiã em Maringá, pagaram essa consulta, e a doutora Kátia falou a mesma coisa. Daí ela voltou, foi para o Hospital de Rondon, internou e saiu à central de leitos, onde ela está sendo atendida. Eu acho que essa parte o vereador não sabia, que a filha é quem quis tirar ela do Hospital de Paranavaí. Após o vereador Miro disse que realmente não sabia, mas eu acho assim, tem que pegar o histórico dessa paciente desde quando ela fez a cirurgia até os últimos tratamentos para não ficar nesse ponto de interrogação e não ficar essa acusação em cima da saúde de Rondon. E no caso do vereador Donizete, que foi procurado, Agora, na medida que alguém da família assina um termo de responsabilidade, ele está assumindo todo o risco. Seguindo, usou da palavra a vereadora Ana, dizendo que queria deixar para conhecimento de todos os vereadores, pois a gente está bastante preocupada com a Secretaria de Saúde, porque tem muita gente querendo fazer redução de estômago, que é a famosa cirurgia bariátrica. E nós temos 5 pacientes, inclusive a dona Aparecida é um deles, passando mal. O Bola fez e, graças a Deus, está tudo bem, mas tem paciente que não está dando certo. Veja, ela contraiu uma bactéria, temos outro paciente que contraiu uma bactéria no estômago, temos outro paciente que está caindo todo o cabelo.
Então, a gente está orientando para as pessoas que, antes de ir para a bariátrica, vai conversar com o Cocão, que é nutricionista. Deixa ele fazer todo o cardápio, tentar emagrecer dessa forma. Vejam, ela contraiu essa bactéria dentro da Santa Casa por conta da cirurgia e depois volta tudo para nós. O Donizete está com um monte de exames ali que foram todos pagos pela saúde e depois nada vai ficar bem, porque a culpa vai sempre voltar para a gente. Seguindo, o vereador Donizete disse que essa senhora, na verdade, também tem cisto de mama, tem depressão, muitas dores no corpo, enfim, ela passa por uma situação terrível. Eu venho acompanhando ela há bastante tempo e a situação dela, como eu disse, é bastante difícil. Então, está difícil para todo mundo, ainda mais com esse salário de fome que o brasileiro está ganhando. E aqueles que dependem de uma perícia médica têm visto seus benefícios negados. O INSS paga 40, 50 dias, nega 3, 4, 5 meses. Então eu quero que vocês entendam a minha situação. Não vim aqui me defender, nem acusar. Só quero mostrar uma situação onde a comunidade me parece que não está satisfeita com o nosso trabalho. Então precisamos mudar alguma coisa, pois se é necessário e urgente essa mudança em nível de saúde, em nível de qualquer outro setor, para que a comunidade não venha sentir essa ausência de governo, essa ausência de poder público, a mão forte do governo, que é o apoio a seus cidadãos. Em seguida, o senhor presidente disse sobre a cirurgia bariátrica. Eu fiz já há 7 anos. E as pessoas, às vezes, fazem a cirurgia até por estética. Aí já tem outros problemas, outras doenças, e a cirurgia abaixa muito a imunidade da pessoa. Então, ela tem qualquer outra doença. Essa doença se fortalece no organismo das pessoas e vem levar ao fato maior. Eu falo para a pessoa que a cirurgia bariátrica é o último recurso que o cidadão possa enfrentar, porque o perigo que corre é muito grande. Eu sei que tem muita gente fazendo, a maioria vem falar comigo e a gente fala para eles, se estão com diabetes muito alto, a pressão muito alta e problema no rim, tudo bem, faça a bariátrica, mas se não tiver nenhum problema desse e fizer somente por estética, daí acontece isso, contrai bactérias, outras doenças que ele já tem no organismo dele, mas ele não sabe, daí ela se manifesta violentamente contra o ser humano. Após a vereadora Ana disse que o vereador Donizete, que foi feita todas as colocações que o nosso município recebeu. Eu acho que esqueceram também de falar que o deputado Toninho do PROS mandou uma emenda de R$100 mil de custeio para a saúde. Após o senhor presidente disse que acha que faltou tempo para eles pesquisarem e colocar todas as emendas, pois faltaram bastante. Lembrando que essa emenda do Toninho é de 2017, na ordem do dia não havia matéria. 2017. Na ordem do dia não havia matéria, na pauta, nas explicações pessoais. Usou da palavra o vereador Donizete, dizendo que nós, vereadores, não só temos que debater coisas grandes, nem se apequenecar nas menores, mas nós devemos trazer para esta casa uma pauta que realmente fortaleça o legislativo e venha levar alguns resultados positivos para o executivo. E é isso que precisamos que aconteça nessa casa. É necessário que os debates tenham coerência, sejam fortes e que tragam soluções e muitas vezes busca por coisas pequenas. O prefeito não nos atende, não tem isso como plataforma, sendo que dentro das ações discricionárias dele, ele deixa isso de lado. Então, peço que busquemos uma grandeza mais específica e que reflita no interesse maior de toda a nossa coletividade. Eu acho que nós somos uma Câmara coerente, madura, bastante determinada, sempre buscando o bem comum. A gente tem percebido isso tanto dentro da casa como fora dela, pois o nosso trabalho não é só aqui nas segundas-feiras. Isso é uma grande repetição, é um regramento jurídico a qual nós temos que cumprir, mas o trabalho nosso, ele é diário e vai muito além daqui. Tanto é que hoje nós fomos abordados na rua. Então, o vereador é político em todo lugar. Ele não é só aqui nesta casa que trabalhamos e buscamos o interesse da nossa população. Com isso, peço a Vossa Excelência, aos vereadores, que nós tenhamos esse entendimento de buscarmos um diálogo um pouquinho mais aprofundado para que possamos efetivamente resolver e buscar soluções para problemas que, na minha opinião, estão sem solução em nosso município. E nós precisamos disso para melhorar a nossa administração. Nós temos 15 meses de administração. Temos bastantes projetos já empenhados e pagos. E temos ainda bastante recursos
e vislumbrar com o próximo governo, e nós não podemos ficarmos à mercê só de recursos e transferências federal e estadual, sem ter um planejamento municipal. É isso que nós precisamos. Termos um diálogo com os secretários municipais, juntamente com o gabinete, com o chefe do executivo, a fim de melhorarmos definitivamente essa administração, pois é isso que nossa população cobra e é isso que nossa população quer, e é isso que é nossa obrigação. Muito obrigado. Eu usou da palavra o vereador Rafael Cuco, dizendo que, a respeito do requerimento que o vereador Donizete fez hoje, realmente estão sendo notificados os terrenos baldios, mas não foram nenhum multado. O senhor falou que alguns foram multados, mas não foram ainda. Não sei se também a multa tem que chegar até nós, para poder ser lançada no Departamento de Tributação. Mas até agora não foi multado nenhum. Mas agora, da fiscalização da dengue é eficiente, eles estão trabalhando certinho. E também quero parabenizar pelas suas palavras. Acho que está tudo certo, é do jeito que você falou mesmo. Eu acho que temos que tomar essas iniciativas, e nós, vereadores, a respeito do informativo do prefeito, em resposta ao seu requerimento, o Michele Caputo está aparecendo bastante aqui, para nós que vamos até os nossos deputados para pedir o apoio e os recursos. A gente deve os esclarecimentos para eles também, porque eles fazem as emendas, fazem tudo e às vezes não aparecem na lista. Assim, eles podem ficar chateados com a gente, e daí como a gente vai chegar neles e eles vão dizer que não está sendo informado o trabalho deles no município. Tudo tem uma troca, ninguém vai olhar para a gente e fazer algo porque foi com a sua cara. Então, eu acho que tem que ser cobrado, sim. Também eu quero fazer uma pergunta a respeito do requerimento que você fez ao Departamento de Tributação. Não veio a resposta ainda. É que eu vi hoje lá no departamento. E quero deixar claro também, de antemão, que já entrei em contato com o operador do sistema no carnê do IPTU deste ano. Vai vir com um informativo sobre a lei de isenção de casas até 60 metros, explicando certinho a quem tem direito e também a respeito do que o senhor pediu para não emitir os carnês quem for isento. Daí, quando chegar o requerimento, eu explico melhor. Muito obrigado. Seguindo, o senhor presidente solicitou ao vereador Rafael, a título de esclarecimento desse informativo. Eu tenho uma casa de 59 metros. Eu vou receber o carnê do IPTU e o informativo junto? Se for a única casa que a pessoa possui e mora nela, o informativo virá junto com o carnê. Daí você vai levar esse carnê até a prefeitura e solicitar a isenção, porque tudo que leva em consideração a gente tem que lançar, porque pode acarretar renúncia de receita em todas essas questões que têm que ser estudadas. E outro, a pessoa tem que emitir o requerimento, porque pode ser que em 2018 você está morando nela e a gente lançou o IPTU, pois você poderia estar morando com um filho, poderia até ter vendido a casa. Por isso que a gente precisa que a pessoa vá até a prefeitura fazer o requerimento para estar comprovando que ela está morando na casa, que ela se encontra dentro da lei, e é por isso que não lançamos os carnês. Seguindo, o senhor presidente disse que as pessoas que moram nos conjuntos têm as casas de 43, 53 e 63 metros quadrados, e tem outros conjuntos com casas até menores, e muitos pagaram o IPTU, e quando a gente falou para eles da lei, eles queriam ir até a prefeitura para pedir restituição. Então, é importante que o aviso vá para que não ocorra o pagamento e eles tentarem depois o ressarcimento, e não conseguem. Seguindo, o vereador Rafael disse que concorda e até parabeniza o vereador Donizete pela iniciativa. Acho que resolveria bastante o nosso problema. Agora, a questão de que pode ou não pode devolver esse dinheiro, aí eu não posso falar. Quem tem que ver com o jurídico. Só que evitaria bastante, principalmente no Marechal. Marechal, um planalto onde são pessoas que talvez nunca tiveram uma casa própria e não têm conhecimento dessa lei. Nunca pagaram com IPTU, e o papel do vereador é esse mesmo. Por isso que eu quero deixar meus parabéns a esse pedido. Está sendo providenciado. Após o senhor presidente disse que, pelo seu conhecimento, todo esse IPTU que é gerado e tem uma lei que o protege, no final do ano, o prefeito pode usar ele como contrapartida de alguns projetos municipais.
Seguindo não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloque em apreciação a ata 013/2018 para ressalva dos vereadores. Coloque em votação. O vereador favorável se manifeste. Quem for ao contrário, permaneça como está. Não foi impressa a ata da sessão anterior. Ficamos com ela para a próxima sessão. Tá? Passamos, então, ao pequeno expediente, onde eu vou fazer a leitura aqui de um informativo que todos os vereadores receberam, né? Foi um informativo direcionado aos vereadores da administração anterior, 2013-2016, onde ele coloca que dia 5/4/2018 foi pago um empenho de 197.100 referente a 50% de um convênio da Caixa Econômica, uma proposta do Sincov, que foi uma emenda do deputado Zeca Dirceu, do PT. Então, o valor do convênio seria 394.200, com uma contrapartida de R$ 16.588 do município, mas a emenda só foi pago 50%, que foi 197.100, um pedido feito da administração anterior, do prefeito Roberto Corredato e o vice doutor Alexandre. Então, ele mandou um informativo para cada vereador dizendo que dia 5 agora, do 4, foi pago uma emenda de R$ 197.100 para recapeamento de asfalto e nas ruas e avenida de Rondon. Mais nada dentro do pequeno expediente, passamos ao expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que querem usar esse espaço para fazer suas preposições. Vereador Miro Caparava. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, quero agradecer a presença dos senhores que sempre vêm nos prestigiar no nosso trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente, eu não vim na reunião passada, estive ausente por motivos particulares. Chegando hoje aqui, eu tive conhecimento de uma carta que foi lida, né, a respeito de um fato que aconteceu no hospital. Eu não ia fazer um pronunciamento referente a esse fato, esperando a leitura da ata da sessão. Como não foi lida, eu quero me antecipar em alguns detalhes aqui. Eu acho que, primeiro, toda reclamação que chega nessa casa, eu inclusive, vou verificar o regimento interno. Eu acho que essas reclamações, elas devem ter encaminhada por ofício, né? Mas, vereador, a reclamação não foi para a Câmara de Vereadores, a reclamação foi feita para um vereador que trouxe no momento que ele tem direito a fazer o uso da palavra. Tá, tudo bem. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que está escrito na carta foi o que a pessoa, o paciente que foi lá, relatou. Só que nessa carta, a história não está bem contada. Tá? Na verdade, ninguém negou atendimento para essa paciente. Tá? A única observação que foi feita, e o que eu questionei, chamei ele na minha sala para conversar, por que ele não foi atendido no posto de saúde? Tá? Sendo que era uma gestante, e todos sabem, e já foi inclusive comentado, e nós temos documento, que todas as gestantes do SUS, o atendimento tem que ser feito pelo posto de saúde, através do programa Rede Mãe Paranaense. Então, o que o médico do posto de saúde não tiver no alcance dele, ele pode até encaminhar para o hospital. E dependendo, ele pode encaminhar direto para o Hospital São Paulo, que lá é referência, é porta aberta para atendimento de gestante. E o conhecimento que eu tenho é que essa gestante, ela fez uma primeira ultrassom que o Dr. Fábio pediu, e ela foi no Hospital São Paulo. Mas eu vou me certificar disso aí. Na próxima sessão eu quero trazer, tá, o relato completo sobre esse fato aí. Ela foi no Hospital São Paulo e o Hospital São Paulo mandou ela para casa. Então, se era uma gestante de risco, o Hospital São Paulo, que é referência,
ele teria que ter segurado ela lá para fazer alguns outros exames de diagnóstico, né, para ver o que realmente estava sendo, o que estava acontecendo. Então, essa gestante dessa senhora, ela passou o final de semana. Na segunda-feira, ela foi procurar atendimento no posto de saúde e falaram para ela que não tinha consulta, né? O que está errado, porque quem atende, os atendentes do posto, deveria perguntar o que estava acontecendo com a paciente, se ela era gestante, se ela tinha algum exame para mostrar para o médico, que era o Dr. Fábio, que estava no posto, que estava acompanhando ela. E, no entanto, só falaram para ela que não tinha consulta e ela foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, eu fui conversar com ela e com o marido dela a respeito do atendimento que teria acontecido no posto. Por que ela não foi atendida no posto, né? E aí ele informou que não tinha consulta mais, ele veio para o hospital. Mas em nenhum momento foi falado que ele não ia ser atendido, tá? E como ele estava meio alterado, então houve um princípio de discussão, tá? Mas que não tirou o direito dela ser atendida, e nós temos uma ficha dela lá, assinada pelo médico que atendeu, tá? E ela foi encaminhada para fazer um exame lá em Cianorte. Então, eu só quero deixar aqui que o que está na carta ali, na verdade, é uma, assim, vamos dizer assim, quem redigiu essa carta, que eu tenho certeza que não foram eles, alguém redigiu para eles, e orientou que viesse para a Câmara, né? Talvez até para poder denegrir a imagem do hospital, porque nos últimos meses agora, tem tido muita polêmica com relação ao hospital, né? Inclusive, a própria secretária de saúde e o prefeito em exercício da época foi registrar queixa de paciente na delegacia. É um direito que ele tem, né? Cada um tem o direito de procurar aquilo que acha que deve fazer. Então, quer dizer, o hospital está sempre envolvido em polêmica. Então, a verdade dos fatos tem que ser esclarecida. Nenhum momento foi dito para ela que ela não ia ser atendida no hospital. Simplesmente, o que foi perguntado, o que eu queria, na verdade, saber como é que foi o atendimento dela no posto de saúde. Por que ela não foi no posto? E eu tentei por várias vezes ligar no posto para saber e não consegui a ligação. Aí foi quando ele disse para mim o seguinte, falou, se você não está conseguindo ligar, vai lá, né? Aí foi quando ele alterou a voz lá e começamos, aí eu falei para ele, não, aqui é o seguinte, aqui eu faço o que eu acho que eu devo fazer, só que a tua esposa ela não vai deixar de ser atendida. Essa foi a conversa. Mas eu vou pegar o relatório desde quando ela foi encaminhada a primeira vez, como que ela foi recebida no Hospital São Paulo, por que o Hospital São Paulo mandou ela de volta, né? Se ela não era gestante de risco. E uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. O posto de saúde, ele tem a obrigação de acolher toda gestante, seja ela em qualquer estágio da gestação, se for no início, ou se for no meio, ou se for no fim. Por quê? Porque existe um programa do Estado que tirou o direito do hospital, tá, de fazer pré-natal e de fazer parte cesariana pelo SUS aqui no nosso hospital. Então, o médico do Hospital de Rondon, inclusive até por orientação da Secretaria de Saúde e da Regional de Saúde, nós não podemos fazer pré-natal no hospital. Então, o pré-natal tem que ser feito no posto de saúde. Então, essas polêmicas, essas divergências que está tendo aí, a origem de tudo isso aí começa no posto de saúde. Mas na sessão próxima eu quero ver se eu trago um relatório mais detalhado. O vereador me permite só uma palavra, pois Mírio? Não. É o seguinte, até onde nós sabemos, essa gestante, quando ela chegou para mim, já era quase 9 horas, com um ultrassom que eu marquei. E eu fiz a seguinte pergunta para a Marinalva, porque 7 horas só tem a Marinalva, não tem ninguém, nem estagiária, nem outras meninas, só ela fica no balcão. Você atendeu essa gestante? Ela me disse que em nenhum momento esse paciente chegou para ela e pediu uma consulta. Em nenhum momento. Não teve isso. Porque, assim, qualquer uma de nós lá, atendente, eu no balcão das consultas especializadas, ou ela no balcão das consultas do posto, se chegar para a gente e dizer assim, eu estou com a minha esposa, ela está com sangramento, está um começo de aborto, jamais nós vamos deixar de ser atendido. Se o médico não estiver ali, nós vamos ligar para você, ou vamos ligar para o atendente do hospital, olha, atende aí para a gente, vamos encaminhar para o Hospital São Paulo, mas em nenhum momento chegou até nós. Quando ele chegou até nós, ele já veio do hospital com um pedido de ultrassom. Só que então, está acontecendo alguma equívoco. Vereador Miro, se me permite uma palavra, vereadora Ana. Boa noite, primeiramente, a todos,
presidente, vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Essa reclamação chegou para minha pessoa, vereador Miro. E eu pedi que ele fizesse por escrito. Foi ele mesmo que redigiu. Eu tenho a carta em casa redigida à mão por ele. Aí eu digitalizei e trouxe a reclamação. Em momento nenhum eu critiquei nada. Eu só expus o problema aqui na Câmara. Meu intuito aqui não era criticar nem o hospital, nem o posto. Então, na leitura da ata, você vai perceber que no começo eu deixei isso bem claro. E não expus o nome de ninguém, porque eu não achei viável. O meu intuito aqui foi tentar resolver esses pequenos problemas que está tendo de atendimento, que é muitas reclamações que chegam até a gente é relacionada a esses atendimentos, até que a Vossa Senhoria acabou de citar aí. Com o posto e o hospital, tem paciente que não sabe qual que é o que tem que ser no posto, o que tem que ser no hospital. Aí acaba acontecendo esses problemas. Então, o meu intuito aqui foi a gente procurar uma maneira de amenizar esses problemas que estão acontecendo com relações ao atendimento. Porque quem está pagando aqui é a população. Infelizmente, quem está saindo prejudicado é a nossa população. Meu intuito foi esse, vereador Miro. Momento nenhum critiquei o hospital. Não critico porque eu vejo o trabalho do hospital. Eu trabalho ali dentro também. E não critico o posto. Quando tem que ser atingido críticas, com certeza eu vou fazer como eu já fiz. Mas nesse momento eu não quis fazer porque está aqui a carta, como você pôde ver, está assinado por ele. Tem a carta, se você quiser, amanhã eu te levo ela para você ver, redigida por ele, à mão. Eu gostaria de pegar uma cópia dessa carta aí. Faço a cópia. Depois da sessão eu faço a cópia para você. E procure mesmo, vamos procurar um esclarecimento para ver o que está acontecendo aí, se é em verdade dele, o que aconteceu. É até bom você trazer mesmo esse esclarecimento para a gente poder ver o que está acontecendo. E vamos sentar também agora, tentar ver resolver esses problemas, né, vereador Miro? Parece que tem o que a gente sente, um ciúme entre o hospital com o posto. Aí fica aquele jogo de empurra ali no posto, aí chega no hospital, parece que não sei o que está acontecendo. Eu queria só chegar um momento de resolver isso aí, para amenizar os problemas que está assolando aí a nossa população. Era só isso. Bom, obrigado. É o seguinte, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui, senhor presidente. Pode ficar à vontade. É o seguinte, o que acontece não é ciúme, não. Acontece que cada um tem que fazer a parte dele. Por exemplo, o hospital, ele não tem limite de consulta. O posto de saúde tem agendamento de consulta. Hoje, por exemplo, 9 horas da manhã, tinha paciente no hospital porque não tinha mais consulta no posto. Hoje, pelo que eu sei, tinha 3 médicos atendendo de manhã no posto. E um no hospital. Tá? E as urgências todas no hospital. Então, quer dizer, se lá no posto de saúde, com 3 médicos, não tem consulta, eu pergunto, o hospital com um tem obrigação de atender toda a população de Rondônia? Não tem. Né? Então, é assim, consulta eletiva. Então, o que nós estamos fazendo? Todas as consultas que vêm do posto de saúde, o paciente vai estar assinando uma declaração de que ele foi no posto de saúde no horário de expediente e não tinha médico. Então, aliás, não tinha consulta, médico tem, não tinha consulta. Então, o que acontece? Lá é um sistema de agendamento. Pelo que eu tenho conhecimento, o posto trabalha com o sistema de agendamento. Agora, o hospital não pode ter agendamento, o hospital tem que atender. Porque qualquer coisa que acontece no hospital é reclamação, por escrito, verbal, enfim. O hospital ele tem que carregar essa, vamos dizer assim, ele tem que atender a população, ele é obrigado a atender a população, sendo que nós temos um contrato com o município para atender urgência e emergência. E nós temos lá uma instrução do Ministério da Saúde com classificação de risco de atendimento de paciente. E muitas vezes a gente passa por cima disso justamente para evitar a reclamação. Né? Então, o que eu vejo, esses dias até aconteceu um fato, e eu acho que o Ricardo, se eu não me falha a memória, era o Ricardo, teu irmão, o Ricardo Trevisan. Eu fui com ele para Cianorte, peguei uma carona, que eu tinha que resolver um negócio em Cianorte, que ele estava levando uma gestante, já quase em fase final da gestação dela. E aproveitei a carona com ele. E nisso eu resolvi o que tinha que resolver e voltei para o Hospital São Paulo, a gestante já tinha sido atendida. E a mãe da gestante
ela estava muito chateada, tanto ela que nem a filha, né, que ela estava sentindo dor, e o médico examinou ela e mandou ela embora. E perguntou para ela por que ela estava ali, sendo que em Rondon tem obstetra, que ela não precisava estar em Cianorte. Tá? Isso aí, o motorista, se eu não me falha a memória, é o Ricardo, ou o Marcelinho. Mas eu vou conversar com o Ricardo para ver se ele lembra disso aí. E saber quem foi a mulher. A mãe da gestante falou, olha, o médico falou que, que a minha filha não precisava estar aqui, que lá em Rondon tem obstetra. Quando? E quem que é obstetra aqui em Rondon? Não tem. E ela estava lá porque ela é encaminhada pelo Rede Mãe Paranaense, que é o programa do governo para dar assistência à gestante. E o médico, um obstetra do Hospital São Paulo, chega a falar isso aí. Entendeu? Então, a gente tem outros relatos também do Hospital São Paulo, que é o hospital de referência. Então, essas coisas acontecem, essa gestante voltou para trás. Na verdade, o médico de lá, ele tentou jogar a gestante contra o Hospital de Rondon. A sorte é que eu estava lá. Quando eu cheguei lá na porta do hospital, ela falou para mim. E na hora eu fui lá e chamei a enfermeira que atendeu ela, que estava junto com ela. Eu chamei a enfermeira e disse para ela o seguinte, falei, escuta, você que acompanhou essa gestante no atendimento do obstetra? Ela falou, foi. Eu falei, eu não vou falar com o médico, porque ele deve estar muito ocupado agora, né? Mas eu quero que você deixe um recado para ele, por favor. Você fala que, ó, o Miro, que é funcionário do Hospital de Rondon, pediu para mim falar com o senhor que Rondon não tem obstetra. E que o hospital de referência da gestante de Rondon é o Hospital São Paulo. E o senhor tem a obrigação de atendê-las todas que chegarem aqui. Tá? Nesse caso, ele tentou jogar a mãe e a gestante contra o Hospital de Rondon. Então ficou uma situação muito difícil. Se eu não estou lá para rebater, o que ia acontecer? Ela ia vir para Rondon e, no mínimo, ela ia achar o seguinte, não, lá em Rondon eles não querem me atender. E não é isso. Quantos partos e quantas cesáreas? O Hospital de Rondon, para que vocês tenham uma ideia, e muitos de vocês às vezes não sabem, ele foi instituído em 1970. Ele tem quantos anos de existência? Até o ano passado, até o início dessa gestão agora, toda a vida fez parte cesariana pelo SUS. Toda a vida fez. Com os médicos que atendem aqui. Não tem obstetra, né? Não tem pediatra, mas sempre fez parto. E sempre fez cesárea. Entendeu? Aí, depois que entrou esse programa do Rede Mãe Paranaense, veio essa exigência. Eu não estou dizendo que foi a Secretaria de Saúde que exigiu que não fizesse. Nós temos um ofício do Rede Mãe Paranaense, é da Secretaria de Estado. Né? Então ficou acordado que as gestantes de Rondon teriam que ser encaminhadas para o Hospital São Paulo de Cianorte. Então, o médico de Rondon não pode fazer um parto pelo SUS. Agora, se chegar uma gestante lá em trabalho de parto, ganhando neném, ele é obrigado a fazer. Tá? Vereador E já aconteceu aqui em Rondon, de criança nascer dentro da ambulância, já. Indo para Cianorte, que é um risco muito maior. Então, quem está entre quatro paredes em Curitiba e não conhece a realidade dos municípios, fica fazendo essas lambanças, que eu acho que isso é uma lambança, tá? De deixar, às vezes, o paciente correr um risco. Né? Tanto a gestante que nem a criança. Já aconteceu. Já aconteceu aqui de criança nascer dentro da ambulância indo daqui para Cianorte. Isso aí é muito desagradável, senhor presidente. Por quê? Porque é o seguinte, se chegar ali no hospital, em trabalho de parto, o hospital é obrigado a fazer. Agora, se for um pré-natal, que a paciente estiver evoluindo bem a gestação, que pode ser feito aqui, que muitas, e a maioria das pacientes, elas não querem ir para o Hospital São Paulo. Tá? Elas querem ganhar aqui em Rondon, porque está perto da família, né? Tem mais. Eu acho que talvez é porque lá no Hospital São Paulo, pelo relato das pacientes, lá só é feito cesariana em última hora mesmo. Não tem esse negócio de chegar e o paciente pode estar com dor, mas só vai fazer cesariana em última hora. Então tem muitos casos. Se a gente for levantar os fatos que aconteceu até hoje, né? É muita coisa para a gente debater aqui. Então, isso que aconteceu aí dessa carta, eu acho assim, todo mundo tem o direito de reclamar, né? Só que, em nenhum momento, eu quero deixar bem claro, foi dito que a paciente não ia ser atendida em Rondon. Mas, como eu já disse antes, ela fez uma ultrassom,
O médico encaminhou ela para o Hospital São Paulo. Segundo me consta, o Hospital São Paulo mandou ela de volta. Então fica a pergunta: se ela era paciente de risco, por que o hospital devolveu ela para Rondon? E eu volto a falar do caso de Paranavaí, daquela senhora que nós discutimos na sessão passada, né? Às vezes o hospital lá manda para cá, manda o paciente para cá, igual aconteceu. O médico prescreveu toda a medicação e falou: você pode ir lá em Rondon que lá faz o tratamento, tá? O médico daqui, ele sempre tenta agir de boa fé e procurar fazer o melhor. Porém, nós somos um hospital de baixa complexidade, não um hospital que tem a estrutura que tem a Santa Casa de Paranavaí, e muito menos uma estrutura que tem o Hospital São Paulo e a Santa Casa de Cianorte. Então fica assim, o médico ele faz o que pode. Aí acontece o que aconteceu, né? E daí fica aquele ponto de interrogação: quem é o culpado de tudo que aconteceu? É só isso, senhor presidente. Só uma parte. Pois não, pode. O vereador Miro, e essa questão do Hospital São Paulo aí, eu dou toda a razão a você. Eu, como motorista, já acompanhei vários casos lá e já tive que intervir em vários casos também como gestante, com outros casos também que foram encaminhados lá, e parece que eles fazem, vamos falar bem a palavra, é um descaso com os pacientes lá. Não é todos não, mas tem paciente lá que é praticamente um descaso que eles fazem com a gestante. Chega lá com dor, dilatando, manda de volta. A gente tem que chegar aqui e voltar para trás, como já aconteceu comigo. Não ficar nem meia hora dentro do município com o paciente e ter que voltar correndo o risco, como o vereador Miro falou, de nascer a criança na ambulância, como já aconteceu com o saudoso finado Zezinho, que Deus o tenha. Mas eu já, por 2 vezes, não nasceu na ambulância, mas nasceu entrando dentro do hospital. Então é complicada essa situação mesmo. Em relação a, como você estava falando aí das consultas, se eu estiver errado, a vereadora Ana pode me corrigir, mas acho que temos dois médicos do programa Mais Médico, né? E o coordenador, se não me engano, segunda-feira passada estava aí e já cobrou mais uma vez lá dentro do posto de saúde que eles têm que ter um limite, acho que é de 15 consultas. Só 15 consultas. Aí é complicado, né? Nós temos 2 médicos dentro do município, do programa Mais Médico, e o coordenador vem aí e só quer que atende 15 pacientes cada um, com a demanda de consulta que a gente tem. Hoje fica difícil, né? Eu não sei o que aconteceu, não cortando você, Marcelo, mas é o seguinte, eles atenderam, o doutor Rafael atendeu acho que 26 consultas de manhã, a doutora Elaine atendeu 18, atendeu até um pouquinho a mais. Sim. A doutora Cubana também atendeu 18, e depois a gente tinha mais 11 pessoas com diarreia e vômito. E tinha que ser atendido. Elas tinham que dividir um pouquinho para cada um, para atender, e ainda foi aparecendo coisas, né? Então... eu não sei se é o caso do município ver se tem condições de contratar mais um médico, ou tentar conversar com esse coordenador do programa aí, ver se abre um pouco mais de consultas. Eu não sei. Acho que o município... Nós vamos ter que sentar também, não sei, achar uma solução, vereadora. Não sei o que a gente pode fazer. Só complementando ali que o vereador Miro disse, que as consultas são agendadas. Porém, são agendadas as consultas que o paciente consegue esperar para o próximo dia. Entendeu? Se for uma diarreia, uma conjuntivite, um vômito, uma febre, ou mesmo a gestante que chegou, ela é atendida naquele momento. É falado, eu às vezes ligo lá dentro do interfone, doutor, pode atender? Atendo, pode colocar que atende. Aí é agendado só aquilo que dá para esperar. Às vezes chega de manhã, eu estou com muita dor nas costas, ou estou com uma dor de cabeça, consegue esperar? Dá agenda para o período da tarde, ou agenda para o dia seguinte. Agora as emergências são atendidas tudo no mesmo dia. Ninguém volta para trás, sem atendimento. O vereador Miro, só mais um pouquinho. No caso dessa paciente, da carta aí que a gente começou a discutir, ela me relatou que ela chegou no hospital com sangramento. Não é emergência? Nesse caso, como o hospital só atende emergência? Ela relatou que estava com sangramento e veio do posto de saúde, né? Isso. Então, aí no posto não tinha consulta, foi para o hospital. Não tinha consulta. Então, quando ela chegou no hospital, foi feita a ficha dela, tudo certinho. A única coisa que eu questionei, que eu queria saber dela, como é que tinha sido a conversa no posto de saúde, por que ela não tinha sido atendida? Porque se ela veio do posto de saúde, ela teria que ter se atendido lá, o médico de lá fazia um encaminhamento para o hospital, relatando. Inclusive, vereadora Ana, vômito, diarreia é urgência, é atendimento de hospital, tá? O médico que atende, eu faço uma pergunta: toda diarreia e vômito
Na maioria dos casos, o paciente tem que ser hidratado, muitas vezes tem que se tomar um soro, alguma coisa. Mas toma lá também. Não sei. Então, diarreia e vômito é urgência, é hospital. Tá? Então, o sangramento de gestante também é hospital. Né? Porém, ela era uma paciente que ela estava, o médico que fez ultrassom dela e pediu ultrassom é o Dr. Fábio, que estava no posto de saúde. Tá? Então, ele poderia ter feito um atendimento para ela e encaminhado ela para o hospital, ou na hora ali ele já pediu ultrassom e mandar direto para fazer ultrassom em Cianorte. Né? Porque o Hospital São Paulo, não quer dizer que para encaminhar uma gestante para o Hospital São Paulo, ela tem que necessariamente passar pelo Hospital de Rondão. Ela pode ser encaminhada pelo posto de saúde. Pode. O programa assim... é bem claro. A referência é o Hospital São Paulo. Se chegar uma gestante com dor lá e o médico do posto achar que ela deve ser encaminhada para o posto São Paulo, ele tem todo o direito de encaminhar. Toda gestante... Não é pela central de leito. Toda gestante, vereador Miro, não sei se você conhece desse programa, acho que você deve saber, passa lá para o hospital. Toda gestante de risco, que ela ou está com pressão alta, que é uma pré-eclâmpsia, ou ela está com sangramento, placenta descolada, perda de líquido, essa paciente ela é estratificada pela enfermeira do posto, e eu posso mandar ela a hora que eu quiser para o Cicenop. O atendimento dela é com o Dr. Fábio Ramada, que é obstetra, ele atende lá no Cicenop. A hora que não está bem, a gente já liga e já manda, entendeu? Então, elas são estratificadas. Só complementando um pouquinho aqui, eu acho que o vereador Marcelo, ele quis ajudar, o vereador Miro também não foge da razão, eu estou aqui na defesa que também não fujo da minha razão. O que aconteceu, na verdade, foi um equívoco. Eu pergunto para o vereador Marcelo, o moço lá que pediu para você trazer essa carta, que ele redigiu e pediu para você trazer, ele te falou qual foi a atendente que atendeu ele no posto de saúde? Ele não sabe falar quem é atendente. Foi a pergunta que eu disse aquele dia, fiz para você. Ele disse que a esposa estava com sangramento, que a esposa não estava bem. Ele relata que quando ele pediu se tinha consulta, a pessoa que atendeu ele falou que não tinha, e já virou para atender outra pessoa. Então, e não... Porque de repente chega no balcão, tem uma fila imensa. Chega e fala, tem consulta para hoje? Ela vai responder, não. Né? Às vezes não tem mais. Agora, se ele chegar e falar assim, Marinalva ou quem que estiver lá, tem consulta para hoje, a minha esposa não está bem, ela está com sangramento, na hora ele vai ser atendido. Entendeu? Acho que ele, eu não sei se é no nervoso ou falta, às vezes, de um esclarecimento, ele acabou não relatando isso aí. Agora, eu só acho uma coisa, a hora que ele voltou para o hospital e relatou que não tinha, o vereador Miro está dizendo que foi atendido. Não sei o que aconteceu. Não, né, então... não foi negado atendimento. Simplesmente falei para ele, eu quero ligar lá para saber como é que foi. Porque se for para o hospital, inclusive falei, se for para o hospital atender as gestantes aqui, então não precisa do posto de saúde. Porque, então não precisa do programa. Na verdade, 7h30 da manhã, 7 e pouquinho, o médico ainda não chegou. As meninas estão pesando, vendo pressão, fazendo a fichinha, colocando lá. Ele vai chegar umas 7h40, 7h30 é o horário que ele chega. Então, nesse horário, a gente não tinha médico lá ainda. Então, eu quero mais acrescentar aqui o seguinte, a recomendação lá no hospital para recepcionista, inclusive, é o seguinte, quando chega uma consulta do posto, em horário que o posto está aberto, e a pessoa falar, eu fui no posto e não tinha mais consulta. Tá? Então, a recomendação para a recepção é ligar lá no posto e perguntar se realmente a pessoa foi lá. Né? Porque já aconteceu também da pessoa chegar lá no posto, lá no hospital, e falar, eu fui no posto e não tinha consulta. Muitas vezes eu fiz e faço isso quando eu estou lá. Eu ligo para a Marinalva, eu ligo para outra que agenda as consultas e pergunto, não tem mais consulta? Não tem mais consulta? Aí se ela fala, não, porque o paciente teve assim, assim, assado, e ele foi aí e não tinha consulta. Não, aqui não veio. Então não veio, então eu estou mandando ele de volta aí, ver o que você pode fazer para atender, porque ele chegou aqui e falou que não tinha mais consulta. Muitas vezes o paciente também fala que não tem, porque ele não quer ficar no hospital para pegar fila. E vou falar mais uma que aconteceu hoje. Chegou uma senhora lá para ser atendido o pai dela, e ela queria constar com o médico que estava no posto, e o médico disse que tinha muita consulta e falaram que para ele não tinha mais. Não tem mais consulta para o médico. Ele veio para o hospital. Eu liguei para a Marinalva e perguntei para a Marinalva. Falei, Marinalva, tem uma senhora assim, que foi com o pai dela aí, não tem mais consulta? Ela falou, olha, ela veio aqui e ela queria constar com o doutor, né? Falou o nome do médico lá.
Aí eu falei para ela que já estava esgotada as consultas dele, mas que tinha com a outra médica que estava lá. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, você volta lá no posto de saúde que tem consulta, ela vai encaixar você. O que ele queria? Ele queria escolher o médico para consultar. Isso acontece. Tá? Ele não queria ser consultado pela médica que estava lá, mas voltou lá e consultou. Porque se deixar, também o pessoal quer escolher o médico, acha que, não, aquele médico lá eu não quero. Muitas vezes, eu acho que o cidadão tem o direito também de escolher, claro. Mas ele tem que, aí nesse caso, tem que ser agendado. Ele tem direito de escolher o médico, tem que agendar a consulta, né? Agora, quando eu estou precisando de uma consulta, chega no posto de saúde, aí a atendente fala, não, eu tenho tal médico. Não, esse médico então não fala nada, pega e vai embora, corre para o hospital, chega lá e fala que não tem consulta. Então, acontece muito isso. Isso aí é que falta a comunicação, tá? Muitas vezes entre o posto de saúde e o hospital, ou o próprio atendente com o paciente. É importante o paciente conversar, o atendente conversar com o paciente, principalmente quando se trata de mulher, né? Às vezes chega uma mulher lá, não custa perguntar, a senhora é gestante? Ela fala, sou. Então a senhora tem prioridade aqui no posto. O que está acontecendo? Eu fiz uma ultrassom e eu estou com começo de sangramento. Espera aí que o médico vai avaliar a senhora na frente de todos. Se não der conta, ele pode encaminhar a senhora para o hospital ou ele já vai mandar direto para o hospital de Cianorte. Uma parte. Pois não, vereador. Primeiramente, boa noite a todos. Vereador Miro, na minha opinião, o erro começou no posto de saúde. Só que como a vereadora Ana falou que a Marinalva é a única que atende e não se relembra ter atendido ele, pode ser também que nem lá eles passaram. Isso aí não sei se existe câmera lá para a gente averiguar isso aí, não existe, nunca ninguém vai saber. Uma dúvida que eu queria perguntar, quando você abordou eles para fazer as suas perguntas, você abordou o marido ou a esposa? Os dois. Os dois? O senhor tinha conhecimento que ela estava com sangramento? Não. Não tinha até esse sangramento? momento, não. Até esse eu momento, sabia, não. Eu sabia que ela tinha feito uma ultrassom, que o Hospital São Paulo tinha devolvido, mandou ela de volta para casa. E ela apareceu lá na segunda-feira, e quando ele entrou lá no hospital, a menina fez a ficha. Depois que eu chamei ele para dentro, que ela falou para mim, falou, eu fiz a ficha dela e tal, ela está com sangramento. Eu falei, tudo bem, ela vai ser atendida, não tem problema. Só que eu quero conversar com eles, como é que foi lá, por que não atenderam no posto de saúde. Aí foi quando ele se alterou, né? Eu falei, vou ligar lá. Aí eu tentei explicar para ele, eu falei, os pré-natais são feitos no posto. Aí ele já cortou e falou, não, ela não está aqui para fazer pré-natal. Eu falei, não, tudo bem, mas ela é gestante, né? Ela vai ser atendida, mas eu quero conversar lá para ver como é que foi, se eles mandaram para cá, porque daí, né, eu queria saber como é que tinha sido a receptividade dele lá. Mas o vereador nem conseguiu ligar para a gente também lá. Hã? Você não conseguiu não ligar? Não consegui. Eu tentei por várias vezes, inclusive, sabe o que ele falou para mim? Você não consegue ligar, você pega e vai lá. Né? Eu falei, vai lá então perguntar. Então, até o momento que você foi para conversar com ele, você não tinha noção, então, que ela estava com sangramento? Você não sabia que era urgência até então? Não. Não, eu sabia que ela ia ser atendida, ela estava podendo ser atendida. Sim. Tá? Simplesmente o que eu questionei ele foi porque o posto de saúde não deu atendimento, que eu queria saber como é que tinha sido a conversa, se ele tinha procurado, se ele tinha falado que ela era gestante, se ele tinha falado que ela tinha feito uma ultrassom com o Dr. Fábio já e tal. Era isso que eu queria conversar com ele. Só que daí ele não deixou falar. Aí quando eu tentei ligar... Porque o que eu entendi na carta, quando foi apresentado aqui, porque a maior reclamação deles foi do senhor ter retirado eles de dentro do consultório. Mas isso daí, o senhor está explicando aqui? Não, eu entendo. Eu só estou querendo chegar no ponto para me entender também. Porque até então, pelo que o senhor falou, até então você não tinha conhecimento que era uma urgência. O João, todo paciente que é feito ficha, tá? Todo paciente que é feito ficha no hospital, para ser atendido... Tá? Eu não tenho que questionar se ele é urgência ou não. Se ele está feito a ficha, ele vai ser atendido, porque se ele não for atendido, nem ficha não é feito. Então, no momento que foi feita a ficha, ele ia ser atendido. O que eu chamei, quando eu falei com o João, que era da recepção, eu falei, João, põe esse casal que eu quero dar uma conversada com ele. Aí o João abriu a porta, eles entraram dentro do consultório. Eles tinham que ir lá na minha sala para mim conversar. Aí eu chamei ele, falei, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí ele chegou lá, na minha sala, foi daí que ele falou, mas espera lá, você vai tirar minha mulher dentro do consultório e não vai atender? Eu falei, não, claro, vou atender, mas só quero saber como é que foi a história lá do posto de saúde.
Ah, sim, era isso que eu queria esclarecer. Aí começou a discussão, foi aí. Mas ele ia ser atendido, tá? E do Nenhum fato momento foi atendido, né? Foi atendido. A palavra ainda aberta, mais algum vereador? O vereador Miro, aqui na carta ele relata que ele teve que preencher um termo no hospital relatando que não tinha consulta no posto. É verídico isso? Todos os pacientes agora que chegam no hospital, que vai no posto de saúde no horário de expediente, chega lá, fala, eu fui no posto, não tinha consulta, a gente fala, a recepção está orientada, você foi no posto, não tinha consulta? Não. Então você assina uma declaração que você foi no posto e não tinha consulta, tá? E a pessoa assina uma declaração. Todos estão assinando. Isso é um documento, então, que o hospital está fazendo é um documento para registrar ali. Exatamente. E outra coisa, até porque se a pessoa não foi no posto e ela está ali querendo, ela não vai assinar. Entendi. Tá? Entendi. Então, se eu chegar lá para consultar, falar, olha, eu quero que você assine uma declaração que você não foi no posto e não tem. Se eu não fui no posto, eu já vou ficar, né? Peraí lá, mas eu vou assinar a declaração que eu fui no posto sendo que eu não fui. E daí? Sim. Tá? Isso aí, essa declaração, nós estamos pegando, porque o índice de pessoas que vai no hospital e fala que foi no posto e não tinha consulta é muito grande. Então, nós estamos pegando a declaração que realmente a pessoa foi ou não no posto. Esse é o documento que o hospital está pegando. Obrigado, Miro. Boa noite, senhores. Mas não sei se eu entendi muito direito. Era 7 horas da manhã, a hora que a mulher foi no posto? Que ele relata para mim foi às 7 horas. Vereadora Ana, que horas que os médicos chegam no posto de saúde? 7h30. Então o hospital realmente tinha que atender, então. Se é sangramento, é urgência. Tinha que atender. Só isso que eu queria saber. Mas acontece o seguinte, se ela foi 7 horas no posto, né? E a recepcionista do posto poderia perguntar para ela, você está com qual o problema que você tem? O que está acontecendo com você? Mas ele não chegou até a recepcionista. Não, eu estou dizendo. É. Então, não adianta querer jogar só a responsabilidade. Não, a gente sabe, mas é a mesma coisa. Por exemplo, o Bola é o recepcionista. Eu chego pro Bola e falo, Bola, tem consulta? O que você vai falar para mim, Bola? Agora de manhã não tenho mais, né? Perguntar, tem consulta? Agora de manhã não tenho mais. Só foi a pergunta. Agora, se chegar e falar assim, Bola, tem uma consulta? Eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal. Opa, diferente. Vem cá, vamos ver, vamos colocar na frente, né? Vereadora Ana, eu acho que aí acho que teria que instruir melhor a atendente. Eu sempre pergunto, vereador Marcelo. Sim, eu sei que você pergunta, a Marinalva pergunta, então acho que todas as pessoas que ficam ali tem que ser instruída a isso, porque tem pessoas que não têm essa... Às vezes a pessoa chega com tanta vergonha, tão acanhada ou tão preocupada, nervoso com o problema, que acaba, sai procurar. Então, eu acho que a atendente tem que ter esse meio termo de perguntar, mas o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Na verdade, é um acolhimento melhor, né, aos nossos pacientes. Na verdade, né? chegou 3 tipos de história. Que uma, ele tinha perguntado se tinha consulta. A outra história é que olhou somente a fila e voltou para trás. Sim. Né? Assim, olhou, tinha uma fila imensa, não vou nem entrar. Então, chegou várias histórias, então a gente não foi o que aconteceu aquela outra vez comigo com a outra paciente. Eu não fiz por escrito, por isso que eu me atentei a fazer essa reclamação, pedi para ele redigir, e eu passei para trazer aqui assinada por eles por causa disso mesmo, para não ter essas duas conversas. Ele colocou no papel, é a palavra dele. Aí é com o hospital, vai procurar o atendimento, como o Miro falou, e trazer, nós vamos esclarecer isso aí. Não, eu concordo com o que você diz da atendente. Assim, nós que trabalhamos lá numa outra situação que não é consulta do posto, chega com encaminhamento, por exemplo, o Edevame chega com encaminhamento de um exame de sangue. Sim. Eu tenho que ler. Sim. Está lá escrito assim, às vezes, a pedido, ou é só assim, para uma avaliação, entendeu? Então, eu sei que isso não é uma urgência. Sim. Ele pode esperar, mas o Rafael vai chegar 10 minutos depois e vai estar lá o exame e está escrito assim, urgência, pode estar pressão alta, qualquer coisa, diabetes, eu tenho que atender, Sim, tem que ser mais rápido. Isso eu já tenho conhecimento dessa parte. Então, a gente faz o atendimento dessa forma. Às vezes, já saiu ter comentário, a Ana atendeu fulano, não me atendeu. Não é isso. Eu atendo da forma que está o encaminhamento. Entendi. Entendeu?
Vereadora Ana, então é 30 consultas, então é 2 médicos que atendem? 3 médicos. 3, então... A doutora Maideles, a doutora Elaine e o doutor Rafael. 45. E o doutor Fábio, hoje ele não estava, mas tem dia que o doutor Fábio está de manhã também. Porém, a doutora Elaine, a doutora Maideles e o doutor Fábio só podem atender 15 consultas, que são do programa Mais Médico. O doutor Rafael sempre atende um pouquinho a mais. Então, para a gente entender melhor, e quando tem gente, o hospital tem obrigação de atender? Como assim? É 45 consultas. O posto não dá conta de atender, sobra paciente. Eles podem ir para o hospital ou não? Ou eles vão para casa? Não, Como a gente funciona? nunca manda. Se Certo. é emergência, vai ser atendido ali. Agora, só se é alguma coisa mais grave que a gente vê que vai ter que ser encaminhada, a gente às vezes liga lá, pergunta, igual eu fiz hoje com uma senhora com AVC. Mas é atendido tudo ali. O que dá para esperar período da tarde, se não for muito grave, vai esperar. O que é emergência é atendido tudo de manhã. Nem que ultrapasse as consultas do Rafael, mas é atendido. O hospital não tem obrigação de atender, então? Depois, até às 11 horas, não. Só se for uma emergência que vem com SAMU, né, Mira, alguma coisa, vai direto para o hospital. O hospital, Muito obrigado. no contrato que nós temos com o município, tá, o atendimento do hospital é urgência e emergência. Consulta eletiva, o hospital não tem obrigação de atender, tá? Não tem obrigação de atender no horário de expediente que o posto está aberto. Se fosse ver o pé da letra, o hospital não teria obrigação de atender 50 consultas num sábado, por exemplo. Não existe isso. Só que em Rondão. Domingo, o médico chegou a atender 60 consultas. Será que tem 60 urgência? Num final de semana, eu tenho registrado lá, mostro para quem quiser, está à disposição lá. Foi atendido 110 consultas no final de semana. 110 consultas é urgência e emergência? Claro que não. Pega pega os dados através da Organização Mundial de Saúde pela população de Rondon e verifica se existe isso. 110 atendimentos de final de semana de urgência, não. É tudo consulta eletiva. No mínimo ali teve 10 ou 15 ou 20 consultas de urgência e emergência. O resto tudo consulta eletiva. Mas, no entanto, o hospital atende. O hospital atende. Lá de sábado, o médico às vezes vai almoçar 1 hora, 2 horas da tarde, atendendo o paciente. De domingo a mesma coisa, né? Lá não tem horário, não tem agendamento. Para quê? Para evitar conversa, para evitar reclamação. Porque se o hospital não atende, eles vão correr aonde? Vai correr no prefeito, vai vir no vereador reclamar, falar, eu fui no hospital ontem, não me atenderam. Qual seria a obrigação do hospital? O direito do hospital? É fazer uma triagem, falar, amanhã cedo o posto está aberto, vocês vão no posto de saúde, porque o teu caso, tua pressão arterial está boa, teus sinais vitais estão bons, você não tem nada. E a mesma Mas coisa, o hospital não faz isso. O posto, da mesma forma, hospital deveria não ter uma faz. triagem também, porque quando chegasse o paciente, a triagem seria feita ali naquele momento. O que você tem, o que dá para esperar mais com uma enfermeira, né? Tem que ser feito por uma enfermeira, uma pessoa que tenha qualidade de trabalho, não pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Verificar pressão, febre, não, você dá para esperar. Realmente, o que o vereador disse é verídico. Teria que ter uma triagem tanto no hospital como no posto de saúde. Mas o hospital é o seguinte, o que acontece? No posto de saúde, o pessoal chega lá, aí não tem mais consulta para a parte da manhã, só tem para a tarde, esses dias estava agendando para outro dia. Aí ele chega no hospital. Eu fui no posto, mas lá não tem, só vai ter para amanhã. Aí se você falar para o paciente que não atende, aí a confusão está feita. Lá no posto eles voltam quietinho, não falam nada. Mas chega no hospital, o hospital tem a obrigação de atender. Mesmo que não seja urgência e emergência. Então é por aí. Eu estou inscrito também para falar os usos da palavra. E eu digo o seguinte, as pessoas que vão aí, igual o Miro narrou, 100 consultas no final de semana, no sábado, ou 60 no domingo, ou vice-versa, são essas mesmas pessoas que vão no posto de saúde todo dia da semana. Vão na segunda, vão na terça, vão na quarta. Tem pessoas que há necessidade de ir? Tem. Mas tem pessoas que estão lá todo dia, tomando a vaga e o lugar, talvez, de uma pessoa que precisa. A gente que participa aí de vários grupos da rede social, a pessoa coloca lá no grupo assim, quem que é o médico que está de plantão hoje no hospital? Então, se a pessoa não está doente, ela não precisa ir no hospital. Ou ela vai lá só para ver o médico. Então, é aonde pega uma consulta, é aonde as pessoas estão brincando com saúde. E quando chega uma necessidade, uma urgência ou emergência, está superlotado e não pode atender as pessoas e bem. Porque o dinheiro é destinado para atender as pessoas bem. Né? Então,
o fato narrado da carta, será que esse cidadão conversou com a atendente? Será que ele falou para ela? Ou ele chegou lá mesmo e só viu e voltou porque eu quero ser atendido no hospital? Então tem tudo isso para a gente poder analisar, né? Talvez eu quero, e quando eu quero, eu acho que eu posso, né? Passamos então à ordem do dia. Me permite fazer uma colocação aqui. Eu já estou sabendo dessa história aqui já faz dias, mas está aqui no jornal, e eu gostaria aqui de passar para as pessoas que estão aqui presentes que, graças a Deus, Cianorte agora vai atender todos os pacientes de oncologia, pacientes de câncer, que vai com a primeira consulta. Eles vão ser atendidos pelo CCNOP, daí as consultas, as primeiras, são exames. Até eles chegar a uma quimioterapia, aqueles que têm necessidade, vão ser atendidos ali. Então, graças a Deus, agora é uma conquista, que bom, né? Nós vamos precisar mais mandar nossos pacientes 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para Maringá. Eles vão ser atendidos, os primeiros atendimentos vão ser aqui em Cianorte. Então, há tantos atritos, há tantas coisas faladas da saúde, uma notícia boa. Muito obrigada. Passamos então à ordem do dia. Não temos nenhum projeto para a ordem do dia de hoje. Passamos então às explicações pessoais. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram fazer uso dessa palavra. Ninguém. Ninguém para o uso da palavra. Agradeço a presença de todos os cidadãos aqui presentes, os vereadores, e deixo a convocação de vocês para dia 23, próxima segunda-feira, para a reunião ordinária aqui nessa casa. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.